O remédio não cura. Que momento especial para mim, esses nossos encontros semanais. Eu sou o Hugo Richard e vale a pena te lembrar que a vida pode ser mais leve. Vamos entender essa questão? Por que o remédio não cura? Para iniciar, eu tenho que te dizer que o remédio alopático, aquele remédio que você compra na farmácia, para quem não é da área da saúde, às vezes não entende muito essa questão. Mas aquele remédio que você compra na farmácia, ele tem uma importância incrível. Eu, particularmente, gosto sempre que posso usar os medicamentos, né, os remédios, a medicina mais natural, como, por exemplo, a fitoterapia ou a alopatia. Mas os remédios alopáticos, eles têm digamos assim, uma importância incrível, que não podemos, seria até tolo da nossa parte, não reconhecer essa importância. Mas eu preciso contextualizar para você entender bem a mensagem que eu quero te apresentar hoje. Por que nós iniciamos dizendo que o remédio não cura? Porque, como o nome diz, o remédio ele remedia. Aí você me fala para mim, mas Hugo, se o remédio não cura, o que ele faz? Então, acabei de te dizer, ele remedia. Ué, então por que eu tomo remédio? Porque o remédio, enquanto ele remedia, você tem que buscar a cura. E aí você fala, mas Hugo, eu não estou entendendo mais nada. Por que então que eu tenho que buscar a cura se eu estou buscando a cura através dos remédios? Aí chegamos num ponto crucial do nosso bate-papo hoje. O remédio, como já disse, ele remedia. O que vai curar é a mudança de comportamento do paciente. Vamos entender ainda mais essa questão? Imagina que você está com uma gastrite e a sua gastrite é emocional, uma gastrite nervosa. E você procura um profissional, um gastro, e ele te passa um medicamento e te orienta como você deve tomar, você deve fazer uso de todos os medicamentos, passa ali as orientações e você sai com aquele dever de casa. Providencia tudo e segue à risca o que ele está te sugerindo. Olha que coisa interessante. Se você, digamos assim, usar todo o medicamento conforme a orientação, se não houver uma mudança de comportamento, daqui a algum tempo, que para uns pode ser mais ou menos tempo, aquela gastrite vai voltar. Talvez daqui, vamos colocar, há 3 anos, 2 anos, 5 anos, 10 anos, você volte no mesmo médico ou outro profissional e fala, olha só, aquele tratamento foi ótimo, mas por algum motivo a minha gastrite voltou. Sabemos qual é o motivo. O motivo é que não houve uma transformação, uma mudança por parte do paciente. Tinha um cara chamado Hipócrates. Hipócrates é conhecido como o pai da medicina moderna. E Hipócrates tem umas frases que eu gosto muito. Bom, não é muito raro eu gostar de frases, porque eu adoro, né? Então, assim, eu trago essa frase que cabe direitinho aqui para a nossa reflexão. O Hipócrates dizia que antes de conhecer do paciente que tem a doença, procure saber a doença que o paciente tem. Celso, coloca essa observação aí que eu preciso fazer uma correção aqui rapidinho, tá? Tu coloca aí? No 5, tá? Posso ir? Então, ó, corta aqui, por favor, e aí coloca a partir daqui, ó. Hipócrates dizia que antes de conhecer a doença que o paciente tem, procure saber do paciente que tem a doença. Porque, na maioria das vezes, a doença é produzida pelo próprio paciente. Nesse caso, desse nosso exemplo, essa gastrite nervosa poderia ter sido evitada. Muitas doenças, claro que cada caso é um caso e tem que ser avaliado com muito carinho, com muita atenção, com muita particularidade. Mas posso te dizer que muitas doenças poderiam ter sido evitadas. Assim como muitas doenças poderão ser evitadas. Se nós mudarmos os nossos comportamentos, mudarmos os nossos hábitos, mudarmos os nossos pensamentos. E aí você fala para mim assim, mas Hugo, eu fiquei resfriado. Estava tendo uma epidemia de resfriado, eu fiquei resfriado. E aí eu te pergunto, será que você não estava emocionalmente fragilizado? E essas emoções geram uma baixa de, vamos colocar aqui, de autodefesa
do organismo, e essa baixa autodefesa possibilitou essa carga viral vir e te colocar na cama aí por alguns dias, talvez sim, talvez não, mas é para ser avaliado. Como disse, muitas doenças poderiam ter sido evitadas. Sabemos naturalmente que é muito difícil para todos nós nos mantermos sempre conectados, sempre muito firmes no pensamento, evitando raiva, evitando frustrações, evitando estresse. Esse seria o mundo perfeito, mas não é bem assim na prática. Mas nós podemos buscar o gerenciamento. E só a consciência e a vontade de buscar já nos coloca num patamar diferenciado. Então, como disse, o remédio não cura. O remédio, ele remedia. O que cura é a mudança de comportamento do paciente. À medida que o paciente ele se observa, ele percebe que alguma coisa tem que ser trabalhada. Se no trabalho, por exemplo, na sua área de atuação, você percebe que está tendo muito estresse, eu pergunto, o que pode ser mudado? Se você chega à conclusão de que nada pode ser mudado, se a sua rotina é assim, você não vai ter como abrir mão dela, ou tem, mas vamos imaginar que você não tenha. Se nada pode ser mudado, pelo menos a forma como você gerencia as suas emoções e os problemas, pode, porque sempre pode. Imagina que às vezes você leva alguma coisa para o coração, ao invés de ver como um ambiente profissional. Ver uma situação pontual, casual, nunca pessoal. Então nós temos que entender que nós temos que mudar o nosso comportamento. E no momento que nós tomamos o medicamento, por exemplo, nós mudamos o nosso comportamento, como dissemos. Olha que interessante. A dor de cabeça que você sente agora, talvez seja por uma falta de gerenciamento das emoções horas antes, talvez um estresse gerou essa dor de cabeça, talvez uma má alimentação, ou excesso de bebida, ou qualquer outra situação que pode ser que tenha gerado essa dor de cabeça. Disse e repito, cada caso é um caso, cada caso precisa ser avaliado com muito cuidado, com muito carinho. Mas vale a pena refletir e trazer novamente que muitas doenças que nós tivemos poderiam ter sido evitadas. Mas passado é passado. Nós estudamos história para aprender com os erros e com os acertos do passado. Nós refletimos o nosso próprio passado para aprender com os erros e com os acertos da mesma forma pelo qual estudamos história. Mas nós não vivemos no passado, mas também não vivemos no futuro. Nós vivemos no presente. Então vamos pegar essas informações e começar a controlar os nossos pensamentos, nossos sentimentos. É o que Jesus nos falava de vigiar e orar. Orar e vigiar. Vale a pena refletir e vale a pena repetir. Não é fácil para quem quer que seja. Não é fácil para mim, não é fácil para você. Mas é possível. E quando você passa a gerenciar mais os pensamentos, os sentimentos, a vida passa a ficar mais leve. Eu acompanhei uma situação de uma paciente que ela tinha excesso de raiva com os filhos. E aí eu fui acompanhar aquela situação e tentei entender o que seus filhos fazem que te tire tanto do sério ao ponto dela, enfim, ficar tremendo, alteração de apetite, de humor. E aí eu percebi que, nós percebemos ali juntos que não era nada demais, uma bobagem que as crianças fazem, às vezes brigar por conta de querer ver um canal ou outro, às vezes uma discussão boba entre eles, às vezes sei lá, uma coisa do dia a dia que normalmente você e eu, naturalmente, talvez fizemos igual ou muito pior quando éramos criança. Mas quando você retoma o eixo das suas emoções, você cuida do mesmo fato com mais tranquilidade. Você não vai deixar com que aquelas emoções roubem o seu prazer de viver, roubem a tua saúde, roubem a tua qualidade de vida. E às vezes até a longo prazo, até a própria vida. Não é verdade? Então nós temos que entender que o remédio, ele nos faz um trabalho maravilhoso, que é nos remediar. Mas o que vai trazer a cura é a mudança de comportamento. Uma mudança de comportamento, uma mudança de pensamento, uma mudança de sentimento, uma mudança de emoções. Não necessariamente nessa ordem. Mas essas mudanças geram transformações. E essas transformações podem trazer aquilo que, no fundo, nós sonhamos, um sonho
quase que utopia. Sabe aquele sonho impossível de realizar, que é uma vida mais tranquila? A vida ela pode ser mais leve. Por isso nós sempre lembramos aqui, e por sinal é o tema, o título do nosso, digamos assim, do nosso programa, nossos programas semanais. Ela pode ser mais leve e para isso nós, você e eu, temos que colaborar. Que o remédio nos traga a oportunidade de segurar a barra enquanto essa mudança está acontecendo. Quer outro exemplo? Imagina só que você está num lugar e o teto desse lugar está caindo. Imagina que você segura esse teto. E aí você pede que alguém coloque prego, escora, parafuso, faça o que tiver que fazer para que aquele teto volte a ficar como ele era antes. Digamos que o remédio ele faz esse trabalho de segurar. Ele segura aquela barra para que haja uma atitude. E essa atitude é a mudança de comportamento do paciente. E aí, de novo, Hipócrates, quando ele dizia, antes de você conhecer da doença que o paciente tem, procure saber do paciente que tem a doença. Pela a forma da pessoa pensar, pela forma da pessoa agir e encarar os problemas, você percebe o porquê daquela doença. Repito, não sendo redundante, mas pela importância de esclarecer que cada caso é um caso. Mas, predominantemente, muitas doenças poderiam ser evitadas. E aí eu te pergunto, você, por exemplo, você está em rota de colisão para alguma doença? Será que o teu comportamento de hoje, você está tendo um comportamento muito acelerado, muito estressado? Será que você está levando muitas coisas para o coração? O que você precisa mudar? Ou será que você vai precisar adoecer para poder mudar? Ou será que você já adoeceu? Olha que coisa interessante. Quem sabe você esteja doente. Se você vê, por exemplo, uma pessoa muito agressiva no dia a dia, com o pai, com a mãe, com a esposa, com o filho, com o gato, cachorro, papagaio, no trânsito, no trabalho, ou seja lá onde for, às vezes aquela pessoa ela está como um cão ferido. Chico Xavier nos dizia que cada um dá o que tem, vale o que faz, ensina o que aprende, tem o que dá. Então, essas pessoas dão o que pode. Às vezes estão internamente e excessivamente feridas. Essas feridas geram uma tensão, essa tensão transborda e vira agressão. Então a pessoa reclama se está quente, se está frio, se está alto, se está baixo, se está noite, se está dia. Enfim, a pessoa reclama de tudo. Você conhece alguém assim? Você tem um tio assim? Tem um amigo assim? Tem alguém na sua família assim? Cá para nós. Ou será que essa pessoa é você? É sempre um espelho. É sempre um espelho. Para que nós possamos olhar para cada um de nós e percebermos o que de fato eu tenho que melhorar. Eu tenho que melhorar alguma coisa. Eu não posso ser o mesmo. Se o mundo está em grande e acelerada transformação, será que eu tenho que ser o mesmo? Não. Eu não vou mudar os meus valores. O que eu aprendi de bondade, de amor, de honestidade, de respeito, vai me acompanhar, porque os nossos pais nos deram essa bagagem, essa direção. Mas eu não posso ser o mesmo todo dia. Eu tenho que me transformar. Eu tenho que evoluir. Assim como era criança e saía de fralda na rua, você cresce e não anda mais de fralda na rua. Nós vamos nos transformando. Tem coisa que você fazia no passado muito próximo que hoje já não cabe mais. E essa transformação é o que nos dá o privilégio de ser o que nós somos. E nós, nos transformando, vamos ser quem nós queremos ser, quem nós nascemos para ser. Vamos ser aquilo que nós sentimos internamente. Mas, caminhando aqui para o encerramento, eu quero te lembrar que o remédio, ele remedia. Enquanto você estiver remediado, que você mude o seu comportamento. Mas quer uma dica preciosa para o final desse nosso encontro? Não espere precisar ser remediado. Mude o seu comportamento. Se precisar, busque ajuda. Se precisar, peça ajuda. Vivemos num mundo onde o mais forte é o que grita, o mais forte é o que dá a palavra final. Isso é uma grande bobagem. O mais forte é o que cala. O mais forte é aquele que pede ajuda. O mais forte é aquele que pede desculpa. É aquele que reconhece o erro. É aquele que se curva, não por submissão ou por omissão, mas por humildade, que não tem nada a ver com omissão ou com submissão. Humildade, para perceber que a humildade ela nos possibilita
a transformação contínua para frente e para cima, reconhecendo as nossas faltas, o quanto nós precisamos melhorar em cada área da nossa vida. Então, como disse, dica preciosa para o encerramento do nosso encontro hoje: busque melhorar antes de precisar de remédio. Que o seu remédio seja o seu comportamento, que a sua cura seja uma mente plena, tranquila, vibrante e conectada no amor, no bem, na paz, na esperança. Eu sou o Hugo Richard e espero encontrar você aqui muito em breve. Até logo.